Glória a Deus, glória a Deus. Você que está aqui pode aplaudir ao Senhor. Você que está aí na sua casa, você pode aplaudir ao Senhor também, para que os seus vizinhos escutem. Deus, Ele é presente na tua vida. Deus, Ele é presente na sua casa, na sua família. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. São tantos testemunhos de vitória, são tantas vidas que Deus tem curado nesse lugar, são tantos testemunhos que nós temos visto nesses dias, que Deus tem mudado a história. O próprio testemunho aí do Sérgio, né? Eu vejo Deus cuidando, Deus zelando, Deus trabalhando. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus, Ele continua trabalhando. Ele continua nos alcançando. Ele continua nos curando. Amém? Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, Deus me trouxe aqui para te dizer que o milagre, Ele chegou à sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, talvez você não entenda o que Deus está fazendo, mas eu quero te dizer que o milagre chegou na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. E para que isso possa acontecer, apenas uma receita: continue crendo, continue acreditando, e coisas novas vão acontecer na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero te convidar, os irmãos que estão aqui na igreja, vocês que estão aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14. Uma história muito conhecida, mas que Deus me chamou muita atenção a esta noite, para que a gente possa meditar neste lugar. Você mesmo assentado aí como você está, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao de número 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 sicos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo
por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Glória a Deus, amém? Fecha os teus olhos, você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, eu quero orar novamente com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, é a Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, Pai, que é dita neste lugar. Nós queremos, Pai, como uma igreja viva do Senhor, uma igreja, Pai, que caminha diante da Tua presença, te pedir, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa levar, Pai, todo entendimento, todo pensamento cativo, Senhor, à Sua palavra. Deus, que o Senhor venha repreender, Pai, a ação do inferno, repreender a ação do inimigo, Pai, a que tenta roubar, Senhor, a atenção da Tua igreja, a atenção dos Teus filhos. Deus, que esta palavra, Pai, ela venha como cura, ela venha como milagre, ela venha como mudança, ela venha como transformação, mas que mais uma vez nessa noite, Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa crescer, o Senhor possa manifestar a Sua glória, o Senhor possa fazer o impossível acontecer, Pai, neste lugar, nestas casas, Pai, que nos ouvem. E que mais uma vez, Pai, eu possa me esconder atrás da Tua cruz, Pai, e somente o Senhor possa ser honrado, possa ser adorado, Pai, possa ser conhecido neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Quantas coisas, meus irmãos, têm acontecido nas nossas vidas nesses tempos? Quantas notícias nós estamos vendo acontecer, né? Nós escutamos a respeito deste Covid todos os dias, desde manhã até de noite, pessoas com quem nós se relacionamos, pessoas que nós conhecemos, e nós vemos que estão passando tanta dificuldade. E eu tenho pedido, Senhor, uma palavra para a Tua igreja, uma palavra para que o Senhor possa mudar nossa história, e Deus me traz esse texto. E eu quero meditar sobre o tema: sua posição pode atrapalhar o milagre. Muitas vezes, meus irmãos, nós atrapalhamos aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. Aqui nós olhamos a vida de um homem que o versículo 1 diz que ele era um homem doente. Ele era um homem doente. Um homem, um general, um homem respeitado, um homem que era conhecido, um homem que todos deveriam olhar para ele e ver: este daqui é o homem que comanda o exército do seu Senhor. Um homem que era reverenciado, um homem que tinha posses, um homem que tinha recursos, um homem que tinha muitas coisas, um homem que podia mandar trazer da onde ele quisesse, o que ele precisasse para sua casa. Eu imagino que esse homem poderia olhar, se fosse nos dias de hoje: eu quero trocar este carro, homem que poderia trocar. Um homem que poderia hoje: eu quero reformar a minha casa, e poderia reformar, poderia mudar a cor das suas paredes, poderia fazer tantas coisas, mas um homem que não conseguia segurar. Quando nós vemos o texto, me chamou muita atenção, porque além dele ser doente, quando eu vou lá no versículo 11, eu vejo um homem revoltado, um homem que não compreende aquilo que está acontecendo. Quando eu estudo mais um pouco essa palavra,
E eu vejo que aqui Naamã, quando ele vai chegar quando ele vai lá à porta do profeta, que a gente olha, e a Bíblia vai dizendo que ele vai levando tantas coisas, me chamou a atenção este ouro, esta prata, estas vestes, e me chamou a atenção o quanto valeria isso hoje. Eu quero te dizer, meus irmãos, que eu cheguei a ficar muito espantado, porque se a gente trouxesse para o nosso contexto hoje, seriam 72 quilos de ouro aproximadamente, 350 quilos de prata, mais ou menos, 10 mudas de roupas finas, aproximadamente 20 milhões. Este homem era um homem que tinha uma posição excelente, não fazia a diferença o que ele poderia dar, mas ele não conseguia se curar. Muitas vezes, meus irmãos, estamos procurando um milagre aonde ele não está. Muitas vezes estamos tentando achar o milagre aonde ele não se encontra. Muitas vezes estamos querendo comprar este milagre, e este milagre, meus irmãos, eu quero te dizer que ele é gratuito, para mim e para você. Para receber, meus irmãos, a cura, Naamã, ele precisou passar por alguns processos. E ele precisou tomar algumas decisões para alcançar esse milagre. E assim é na minha e na sua vida. Para se alcançar o milagre, nós precisamos ter posicionamento. 7 decisões que este homem precisou fazer para que lá no final ele fosse curado. E a primeira delas, meus irmãos, é saber quem somos. Nós temos que saber, meus irmãos, o livro de 1 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 9, ele diz que nós somos geração eleita, santa, escolhida do Senhor, separada para vencer, separada para a vitória. Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus. Nós não podemos simplesmente, meus irmãos, olhar a situação. Nós não podemos mais focar os nossos olhos no problema, na dificuldade, no levante, na doença, na tristeza, no choro, mas nós temos que saber quem nós somos perante o Senhor. Deus te escolheu, a mim e a você, para fazer algo novo nessa terra, para ser a diferença neste lugar. E quando nós entendemos da onde que nós viemos, meus irmãos, aí você pode ter a certeza que a cura é real, que o milagre é real. Este homem, meus irmãos, ele precisou parar. Ele precisou entender que aos olhos de muitos ele era um general, mas ele precisou entender que ele era um escolhido do Senhor. E meus irmãos, quem é escolhido do Senhor muitas vezes vem para servir e não vem para ser servido. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer um pouco mais ao Senhor, compreender um pouco mais daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Alcança o milagre, meus irmãos, aquele que reconhece da onde vem. E se eu e você, meus irmãos, reconhecemos que nós viemos do Senhor, que nós somos eleitos por Ele, meus irmãos, para que chorar? É simples. Segunda decisão, meus irmãos, que esse homem precisou tomar para que o milagre chegasse à sua vida. Ele precisou admitir, meus irmãos, que ele estava doente. É simples. Nós precisamos, meus irmãos, admitir que nós somos pecadores. Nós precisamos, meus irmãos, aceitar que nós erramos, que nós falhamos. É verdade.
A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós erramos muitas vezes. E para se alcançar, meus irmãos, o milagre, nós precisamos ter essa consciência. O que nós não podemos como igreja, meus irmãos, é pecar mais, é errar mais, é falhar mais. Nós precisamos reconhecer que necessitamos de ajuda. Este homem, meus irmãos, ele estava precisando de algo sobrenatural, mas ele ainda estava olhando, meus irmãos, com os olhos humanos. Vocês olharam aqui no texto que eles vinham procurando homens, mas se esqueceram daquele que pode mudar a história, aquele que pode mudar, meus irmãos, o momento, a situação, aquele que pode parar o tempo, aquele que pode entrar na sua casa e fazer toda a mudança necessária para que você possa colher o milagre. Nós precisamos, meus irmãos, olhar mais a Jesus. Nós precisamos focar mais na promessa de Deus sobre a nossa vida. Acreditar, meus irmãos, que essa doença, perto do Senhor, ela não representa nada. Nós precisamos tomar posse da promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu falo muito lá em casa que o viver, o morrer com Cristo, é excelente. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, para todas as coisas que estão acontecendo. A Bíblia vai nos mostrando, meus irmãos, que é o fim dos tempos. As coisas estão acontecendo. Lutas, acidentes. Mas isso, meus irmãos, não pode nos barrar de acreditar no poder de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, ficar nos iludindo, buscando a homens para que nos curem com palavras, mas nós precisamos olhar mais ao Senhor. Nós precisamos, nesses tempos, procurar aquele que cura, médico dos médicos, rei de reis, senhor de senhores, é o que diz a palavra. Aquele que quando nós oramos, a palavra de Deus, ela diz que quando nós oramos, o Senhor envia os seus anjos a batalhar as nossas causas, a meu e a teu favor. É isso que a palavra de Deus, ela nos diz. Esse homem precisou admitir, ele precisou entender, ele precisou se prostrar, ele precisou reconhecer que ele precisava da ajuda. E assim, meus irmãos, é a nossa vida. Talvez hoje, meus irmãos, você esteja precisando de uma cura física, uma cura espiritual. Talvez você esteja precisando hoje, aí na sua casa, algo sobrenatural acontecer na sua vida nessa noite. E talvez você não esteja entendendo aquilo que realmente Deus está te falando. Admita que você está doente. Admita que você tem necessidade da presença de Deus sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Deus vai operar. Meus irmãos, quando nós oramos acreditando naquilo que Deus está fazendo, as coisas, elas começam a acontecer. É testemunho em cima de testemunho, através da oração, o que Deus tem feito neste lugar. Quantas vidas, meus irmãos, Deus tem curado, Deus tem salvado, Deus tem liberto, Deus tem alcançado. Quantas vidas tem encontrado Jesus neste altar? Porque simplesmente eu e você temos se levantado a orar a um Senhor grande, um Senhor poderoso. Quem é que vence o mundo? Diz lá 1 João 5,5. Somente aquele que crê em Jesus, que é Filho de Deus.
Não é simples, meus irmãos. Acreditar sim, que somos doentes. Reconhecer que precisamos de ajuda. Mas acreditar que através de Jesus a nossa história vai mudar. Terceira decisão que este homem precisou fazer: lutar por aquilo que queremos. Eu tenho aprendido uma coisa nessa caminhada de vida cristã com o Senhor, que quando nós somos fracos, Deus se torna forte. Mas quando nós somos fortes, nós não deixamos Deus operar nas nossas vidas. Mas quando nós estamos fracos, quando nós estamos fáceis de ser alcançados por essa graça de Deus, quando nós decidimos lutar pela vida, pela vitória, pelo milagre, mas reconhecendo a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se endireitar. Nós começamos a olhar novamente aquele caminho a que nós precisamos seguir. Nós voltamos ao aprisco do Senhor. Nós voltamos à presença do Senhor. Nós começamos a focar mais em Jesus. Lute, meus irmãos, pela vitória. Lute pela saúde. Lute pelo seu trabalho. Lute pela sua casa. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. E as coisas vão mudar. Decida receber a graça de Deus na sua vida nessa noite, aí na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua casa nessa noite. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Jesus, ele vai entrar. E as coisas vão mudar. E a história vai ser outra. E você vai poder testemunhar aquilo que Deus tem feito. Outra decisão, meus irmãos, que esse homem teve que ter para alcançar o milagre: reconhecer que Deus usa quem Ele quer. Não se pode comprar, meus irmãos, a bênção. Não se pode comprar a vida. Não se pode comprar a saúde. Pode, meu irmão Sérgio? Se pudesse, meus irmãos, e tivesse um valor, muitos pagariam. Este homem fez isso. Ele imaginava, meus irmãos, que ele teria que pagar, que teria um preço para ser salvo, que precisaria de uma pessoa que fosse talvez muito importante, que fizesse algo sobrenatural. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele age da forma a que Ele quer, da maneira a que Ele quer. Milagre, meus irmãos, não se compra. Milagre, meus irmãos, se recebe. É gratuito. A gente rega, a gente acredita, a gente planta e a gente colhe. Não basta apenas, meus irmãos, ouvir. Tem que acreditar na palavra do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, estamos aqui na igreja ouvindo. Estamos escutando aquilo que Deus tem feito. Mas não acreditamos no poder da graça de Deus. Acredite no poder de Deus na sua vida. Acredite, meus irmãos, no nome de Jesus. Eu falo muito isso em casa.
O nome de Jesus, meus irmãos, ele tem um poder tão grande, que se a gente tomasse posse, meus irmãos, se eu e você começar a entender, que quando clamamos o nome de Jesus, as coisas elas começam a acontecer, meus irmãos, nós iríamos a todo momento estar, Senhor, Jesus, 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 Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque portas se abrem. Não fique buscando aonde Deus não te levou. Não fique mudando de igreja. Não fique pulando de galho em galho. Mas deixa Deus te levar onde Ele quer. Deixa Deus te direcionar da maneira em que Ele quer fazer na sua vida. Se Deus te trouxe a esse lugar, só pode ter certeza, meus irmãos, que Deus vai mudar toda a sua história, e vai ser nesse lugar, vai ser nesse lugar que você vai ser curado, vai ser neste lugar que você vai ser sarado, vai ser neste lugar que você vai compreender e vai entender aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Porque talvez, meus irmãos, hoje você esteja aí no leito da doença, mas eu quero te dizer, meus irmãos, o milagre, ele chega à sua casa, Deus muda a tua história, e você vai testemunhar essa vitória. Continue acreditando, continue reconhecendo a soberania de Deus. Esse homem era um general, mas ele precisou ir até o chão. Eu acredito que se pedisse todas as posses que ele tinha, para que se ele fosse curado, ele daria. Mas isso era impossível de acontecer. A lepra era uma doença, meus irmãos, que os leprosos nessa época, eles eram vistos, eles eram afastados. E você imagine, esse homem era um general e não estava ali afastado. E os leprosos geralmente ficavam afastados, porque era uma doença terminal, ela não tinha cura. Mas Deus pode te curar nessa noite, em nome de Jesus. Pode te sarar, pode te levantar, pode mudar toda a tua história, pode escrever um novo livro a meu e a teu favor nessa noite. Reconheça, meus irmãos, que Deus usa quem Ele quer. Deus fala com você da maneira em que Ele quiser. Ore mais, leia mais a palavra de Deus, escute mais aquilo que o Espírito Santo tem feito, aquilo que Ele tem falado. Acredite, confie mais. Esse homem, meus irmãos, ele queria algo sobrenatural. Deus usou aqui apenas uma menina para dar uma direção. Uma menina que era serva. Ali foi o início. Deus usou a boca daquela menina só para começar a mudança na casa desse homem. Usou uma escrava simplesmente para que ele começasse a tomar um rumo na sua vida. Talvez, meus irmãos, nós temos escutado pessoas que não estão nos ajudando. Para de escutar o inferno. Para de escutar o que o inimigo está falando para você. Para de escutar o que a televisão está dizendo, que você não vai vencer, que as coisas não vão mudar. Para de olhar aquilo que o inimigo tem plantado, mas anda lá, baixeira, lá, começa a olhar aquilo que Jesus tem te mostrado. Começa a meditar nas coisas do Senhor, começa a repreender a ação do inferno sobre a tua vida, e as coisas vão mudar, e o milagre vai chegar em nome de Jesus. Reconheça, meus irmãos, que Deus pode usar até uma escrava. Deus pode usar quem Ele quiser, para que a sua vida ela comece a mudar nessa noite, em nome de Jesus. Outra decisão, meus irmãos, que esse homem precisou tomar: falar com a pessoa certa.
Oh, Deus poderoso. Esse homem precisou entender que ele não tinha que falar com reis, que ele não tinha que falar com homens, mas ele tinha que falar com a pessoa certa. E sabe quem é a pessoa certa hoje da igreja? O nome dele se chama Jesus. Dobra os seus joelhos, fala com aquele que pode mudar a tua história nessa noite. Fala com aquele que pode mudar toda a situação, toda a circunstância. Aquele que pode mudar a história. Ele é simples. Ele é amigável, ele é amável, ele é presente. O nome dele, Jesus. Fale com a pessoa certa. A vitória, meus irmãos, ela às vezes está mais perto do que a gente pode imaginar. Talvez você esteja aí hoje, querendo falar para o teu vizinho, para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua mãe, para o teu pai, e pedir para que as coisas mudem. Talvez você esteja querendo falar para o mundo aquilo que está acontecendo, mas fale com aquele que pode realmente mudar a tua história, e o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Este nome muda a história. Este nome, ele cura, ele liberta, ele sara. Fale com a pessoa certa. E você sabe, meus irmãos, que quando falamos com Jesus, as coisas elas começam a acontecer. Esse homem precisou entender. Quando Deus ali o leva ao profeta, ele queria algo mais extraordinário. Ele não queria simplesmente uma palavra, mas ele queria, como homem, ser reconhecido. Ele queria que o profeta saísse de lá, colocasse as suas mãos sobre ele, fizesse algo sobrenatural, para que ele acreditasse. E ali, Deus estava mostrando, não precisa nada sobrenatural, só precisa você acreditar que eu estou reinando. Esse é o Senhor. Só acredite no Senhor. Só acredite que a pessoa certa está viva. Jesus, Ele está reinando. Ele está vivo. E Ele está pronto para te escutar, para te salvar, para te curar e para mudar toda a tua história. Outra decisão que esse homem precisou tomar para alcançar o milagre. E esse talvez, meus irmãos, nos incomoda demais. Reconhecer que não é do seu jeito. A maneira como Deus faz as coisas não precisa fazer sentido para mim e para você. Ela só precisa ter resultado. Muitas vezes, meus irmãos, não é da maneira que eu e você estamos imaginando que Deus vai mudar toda essa história, que Deus vai mudar esta doença, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu me lembro em épocas da minha vida que Deus me prometeu tantas coisas, e eu vejo que se passaram tantos anos, e Deus cumpriu a sua promessa de formas e maneiras que eu nunca poderia imaginar. Se eu olhasse pelos olhos humanos, eu nunca os iria alcançar. Eu nunca iria tomar posse deste milagre. Mas quando eu comecei a entender que Deus não faz da maneira que nós queremos, que Deus não age da forma pequena com que nós pensamos, quando eu começo a ver que Deus não é limitado, que nem eu e você,
que Deus não desanima, que Deus não para, que Deus não dorme. Quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que Deus tem uma forma de trabalhar. Uma forma simples de mudar a nossa história. Não se preocupe, meus irmãos, como está acontecendo. Mas eu quero que você entenda que da maneira que está acontecendo, Deus vai te levar ao resultado maior, que é o milagre do Senhor. Esse homem foi em busca de algo, e queria algo sobrenatural, e Deus mostrou naquele momento, que ele não era ninguém. Mas mostrou uma das coisas, meus irmãos, que Deus tem mostrado muito para a sua igreja, que Ele nos ama. Nós não precisamos de carros, nós não precisamos de casas, nós não precisamos de reconhecimento. Deus não olha nada nisso, mas Ele olha para mim e para você, como geração eleita, santa, escolhida, separada para a vitória. É assim que Ele olha para mim e para você nessa noite. E última decisão, meus irmãos, que este homem precisou tomar. Ele precisou reconhecer que Jesus é simples. Anda lá, bassori, anda lá. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Reconhecer que Jesus é simples, e não desistir da graça, da presença e do milagre do Senhor. É isso que a igreja tem que fazer nesses dias. Reconhecer que Jesus é simples, mas que Jesus pode mudar toda a minha e a sua história. Reconhecer, meus irmãos, que não podemos desistir como igreja do Senhor viva, porque servimos a um Deus que está reinando, um Deus que está vivo, a um Deus que muda a história. Este homem reconheceu, e quando ele entendeu, meus irmãos, que era simples, e não desistiu. Eu imagino aquele homem, meus irmãos, entrando e saindo naquele Jordão. Eu imagino aquele homem, meus irmãos, e aquela multidão, aquele exército olhando este homem. Entra, sai, entra, sai, e nada acontece. Eu acredito que aquele homem, meus irmãos, até pensava em desistir. Mas os irmãos, eu imagino, se ele já estava ali, por que parar? E quando esse homem entra ali pela última vez, a Bíblia diz que ele sai limpo, curado, por acreditar, por não desistir. Não desista da promessa de Deus na sua vida nesta noite. Não desista do milagre de Deus na sua vida, porque se Deus prometeu, as coisas vão acontecer, as portas vão abrir e o milagre vai chegar em nome de Jesus. Você vai testemunhar a vitória, você vai testemunhar a cura, você vai testemunhar a libertação, você vai testemunhar a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. É isso que nós vamos fazer como igreja do Senhor. Talvez você esteja querendo desistir, mas falta pouco, acredite, e as coisas vão mudar.
Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor vai à sua frente. Olha só, o Senhor vai à sua frente. Ele vai continuando, ele vem dizendo: não tenha medo, não desanime. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse é o Deus que diz nessa noite que a vitória chega à sua casa em nome de Jesus. Acredite, a vitória é Deus quem entrega. Mas para alcançar essa vitória, a decisão é somente sua, aqui na igreja e aí na sua casa. Eu quero te convidar, você nessa noite, aí na sua casa, aqui na igreja, a você fechar os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite, para que em nome de Jesus, esta palavra, ela possa se cumprir na sua vida, e que a minha e a sua posição nunca nos atrapalhe de receber o milagre do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eixa labassoriandalas. É Deus poderoso e soberano é o Senhor. O Senhor é o Deus de vitória, o Senhor é o Deus de graça. O Senhor é o Deus, Pai, que é pregado neste lugar. O Senhor é o Deus soberano. A tua palavra, Senhor, ela me diz que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor zela pela sua igreja. A sua palavra me dá a certeza, meu Senhor, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor move e derrama a graça do Senhor sobre a tua igreja nesta hora, sobre estas vidas, estas casas que têm nos escutado. Pai, que Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa trazer, Pai, um milagre, que o Senhor possa mudar famílias, que o Senhor possa curar doentes, que o Senhor possa sarar, Pai, as feridas, que o Senhor possa, Pai, mudar a nossa história, e que Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ora labassorianda labachecalas, era lá soria lá, soberano é o Senhor. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, envia os teus anjos, Pai, a curar a tua igreja nesta noite. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ver o milagre acontecer. Que Deus, nós possamos colher este milagre. Deus, que nunca, Senhor, a nossa posição, que nunca, Senhor, os nossos pensamentos, que nunca as nossas atitudes, Pai, nos afastem, Pai, do teu milagre. Mas que Deus, nesta noite, portas possam ser abertas, milagres, Pai, possam bater a nossa porta, e que nós possamos, como igreja do Senhor, nesta noite, possamos reconhecer, Pai, a tua soberania, possamos reconhecer, Pai, a tua graça, possamos, Pai, ver que o Senhor está reinando. Deus, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o milagre nos alcance, e que nós possamos ver, Pai, mais curas acontecerem neste lugar, mais vidas, Pai, se prostrando, ó Deus, na tua presença. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a continuar. Nos ajuda, Deus, a marchar.
Traz, Pai, alegria, Pai, nesta noite onde havia tristeza. Tira, Deus, toda lágrima, todo choro. Traz, Pai, a graça do Senhor, traz a presença do Senhor. Mas que Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos nos alegrar, Pai, com a Tua presença. Toca o Teu povo, Pai, nesta noite. Nós vamos adorar mais uma canção. E eu quero te pedir ao Senhor, meu amigo Espírito Santo, para que o Senhor toque a sua igreja, para que o Senhor toque os teus santos, e para que o Senhor mostre a tua presença, Pai. É o que eu te peço hoje, e te agradeço, em nome de Jesus. Adora comigo, meus irmãos. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Glória a Deus, Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,